Graça e paz seja com toda a igreja. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Levítico, no capítulo 10. Desde ontem à noite nós temos meditado sobre o culto ao Senhor, segundo os princípios que nos são ensinados nesse capítulo. Nós vimos que o Senhor rejeita um culto com fogo estranho, o Senhor rejeita um culto que é oferecido a Ele com embriaguez. O Senhor rejeita um culto em que se lamenta por quem Deus é, por sua justiça, por sua santidade. E hoje nós veremos nesse momento que o Senhor rejeita um culto que é entregue a Ele com desprezo. Levítico capítulo 10, nós leremos do versículo 12 ao versículo 15. Eu convido a igreja a se colocar de pé mais uma vez, reverenciar a palavra do Senhor. Levítico capítulo 10, versículo 12 ao versículo 15. Eu farei a leitura e os irmãos me acompanhem. Disse Moisés a Arão e aos filhos deste, Eleazar e Itamar, que lhe ficaram: tomai a oferta de manjares, restante das ofertas queimadas ao Senhor, e comei-a sem fermento, junto ao altar, porquanto coisa santíssima é. Comê-la-eis no lugar santo, porque isso é a tua porção e a porção de teus filhos, das ofertas queimadas do Senhor, porque assim me foi ordenado. Também o peito da oferta movida e a coxa da oferta comereis, em lugar limpo, tu e teus filhos e tuas filhas, porque foram dadas por tua porção e por porção de teus filhos, dos sacrifícios pacíficos dos filhos de Israel. A coxa da oferta e o peito da oferta movida trarão com as ofertas queimadas de gordura, para mover por oferta movida perante o Senhor, o que será por estatuto perpétuo para ti e para teus filhos, como o Senhor tem ordenado. Irmãos, eu acho o tratamento da Escritura sobre o culto algo de fundamental importância para nós. Como eu já mencionei ontem, o culto é o ponto alto da nossa vida cristã. Fomos salvos para isso, para adorar a Deus, para cultuar a Deus, e o culto vai moldar a nossa vida e tudo aquilo que nós somos e fazemos para o Senhor. Por isso, ao tratar de culto, sempre suscita e deve suscitar no nosso coração grande temor. E eu confesso aos irmãos que, preparando essa série de mensagens, à medida que os temas iam avançando e as aplicações iam sendo escritas, eu me perguntava de maneira frequente se era isso mesmo, ou se é algo sério demais, além daquilo que o texto está ensinando. Aquele sentimento de, será que não estou passando da conta, dando uma importância maior, elevada, para algo que talvez a Bíblia esteja tratando, sim, como importante, mas não desse nível? E tem sido isso comum a mim, né, na série que eu tenho pregado na nossa igreja sobre o livro de Levítico. Coisas muito sérias e de maneira muito especial, dois assuntos, o dia do Senhor e o culto. E eu estava pensando sobre isso, sobre se de fato o culto tem tanta importância assim, porque eu confesso aos irmãos que, ensinando e estudando algumas coisas, parecia algo tão distante da realidade, da nossa realidade, parece algo em muitos aspectos tão distante daquilo que nós vivemos. E depois de pensar e estudar o texto bíblico, eu acho que eu encontrei a resposta. É que o culto não é tão importante para nós, e por isso nós achamos estranha a importância que a Bíblia dá para o culto. Perceba, eu não estou dizendo que nós não achamos que o culto é importante, mas o que eu estou querendo dizer é que muitas vezes nós não damos ao culto a mesma importância que a Bíblia dá. E quando nós fazemos assim, nós pensamos que há uma ênfase muito exagerada. Só que o problema não é da Bíblia.
o problema é do nosso coração, que nós esvaziamos de significado aquilo que nós não temos tanta disposição em cumprir. Irmãos, será que é mais um exagero dizer que nós, às vezes, desprezamos o culto? Eu gostaria de dar alguns exemplos aqui para os irmãos, para que os irmãos percebam se há algum exagero ou não. Quando você pensa no seu trabalho, o que te impede de ir trabalhar? De repente, um problema de saúde, da sua saúde ou de um familiar próximo, a morte de alguém, de um familiar ou de alguém próximo, a necessidade de solucionar um problema maior e mais importante do que o seu dia de trabalho. Essas coisas são coisas que tiram normalmente as pessoas do trabalho. Mas o que não impede alguém de trabalhar? Problemas no transporte público, né? Na nossa região às vezes tem greve, não sei como é aqui na cidade dos irmãos, mas algum problema no transporte, isso não impede ninguém de trabalhar. Chuva, calor, frio, dor de cabeça, algum momento de lazer ou algum entretenimento, essas coisas não nos impedem de trabalhar. O que impede de você enviar o seu filho para a escola, ou você mesmo que é estudante, estudar? O que te impede de que ele frequente a aula? Saúde, luto, alguma necessidade urgente, alguma viagem necessária. Mas o que não impede você de enviar o seu filho para a escola ou mesmo de você estudar? Aquele soninho gostoso da manhã, um jogo de futebol, o cansaço de ter dormido tarde no dia anterior, a preguiça. Essas coisas não tiram ninguém de uma aula, pelo menos daqueles que são zelosos com os estudos. O que te impediria de ir num casamento de alguém muito querido seu? De repente, uma questão financeira, né? Às vezes é longe o casamento, você está impedido financeiramente de ir, ou um compromisso, um conflito de agendas e que impede de você estar nos dois lugares ao mesmo tempo, às vezes a longa distância, a questão financeira para comprar uma roupa adequada. Mas o que não te impediria de estar num casamento de alguém muito querido seu? Finanças. Às vezes, mesmo sem poder, a gente faz dívida para ir num casamento, comprar uma roupa, um presente de alguém muito querido nosso. A distância e até mesmo a saúde. Dependendo do nível de proximidade com alguém, a gente enfrenta até problemas de saúde para estar no casamento de alguém muito querido nosso. Agora, irmãos, se problemas de trânsito, chuva, frio, dor de cabeça, lazer, entretenimento, soninho gostoso da manhã, um jogo de futebol, cansaço, preguiça, ter dormido tarde no dia anterior, distância e até mesmo saúde, não nos impedem de participar de certos compromissos, por que frequentemente essas coisas nos tiram do culto? A resposta nós sabemos, ainda que nós talvez não tenhamos coragem de verbalizar. É porque não é importante para nós. Porque se fosse importante, como essas outras coisas que eu mencionei, essas coisas não nos tirariam do culto. Perceba que a gente pode talvez não verbalizar dessa maneira. Não é importante. Mas se a gente for sincero, a gente vai assumir que nós substituímos por outras justificativas. Necessidade, cansaço, imprevisto ou aquele famoso Deus sabe. Só que a questão é que mudar o nome da doença não a torna menos grave e não muda o tratamento. Irmãos, essa é dos tipos de culto que Deus rejeita. Um culto que é oferecido a Ele com desprezo. Ter o culto como algo de menor importância em comparação com outras coisas da nossa vida. Um culto em que nós participamos, se der. Um culto que nós trocamos por coisas que nós julgamos mais importantes. Isso é um culto com desprezo. Mesmo quando nós estamos no culto, só porque não teve outra coisa mais importante para fazer. Esse é um culto que Deus rejeita. Quando nós olhamos o capítulo 10 de Levítico, talvez não houvesse situação mais difícil para se provar o valor do culto, principalmente para Arão, Eleazar e Itamar, seus filhos,
do que aquele momento em que eles estavam participando. Os filhos mais velhos de Arão acabaram de ser mortos pelo Senhor, como nós vemos no versículo 1 ao versículo 3. O fogo do Senhor saiu do altar e matou aqueles 2 homens ímpios. E agora Arão está diante dos cadáveres dos seus filhos sendo retirados e lançados fora do arraial. E o que Deus diz para Arão, Eleazar e Itamar? Continuem o culto. Nada muda. Segue o culto. Irmãos, parece muito duro a fala de Deus por meio de Moisés. Diante do ocorrido, nós que temos corações muito sensíveis a certas coisas, diferente daquilo que o Senhor faz, nós esperávamos algo diferente, ou poderíamos esperar algo diferente da parte do Senhor. Dependendo da forma como nós olharmos, pode até parecer que Deus estava castigando Arão, mandando que o culto seguisse naquele momento terrível para ele, proibindo de lamentar pelos filhos e de sair no tabernáculo naquele momento. Só que, pensando assim, nós estamos olhando para o texto de maneira errada. A ordem de Deus de continuar o culto não era um castigo. Deus não estava punindo Arão, Eleazar e Itamar por causa de pecado de outros. O fato é que o que estava acontecendo no tabernáculo naquele momento era tão importante e significativo para o povo de Israel, que nem a morte daqueles 2 sacerdotes deveria interromper. Tamanha singularidade do culto ao Senhor. A questão é a seguinte: com toda certeza foi terrível ver aqueles 2 homens serem mortos pelo Senhor. O coração de Arão e dos irmãos de Nadab e Abiú certamente estavam angustiados por tudo aquilo que o Senhor causou. Só que, em vez de puni-los, Deus os consolou por meio do culto. A continuidade do culto era justamente para tirar os olhos de Arão e dos sacerdotes, daqueles que morreram por condenação de Deus, e colocassem os seus olhos na bondade e na graça de Deus. Irmãos, não é assim que nós consolamos as pessoas? Nós não consolamos ou oferecemos consolo, por exemplo, diante de um falecimento de alguém, com palavras mentirosas, palavras superficiais, mas o verdadeiro consolo oferecido é baseado naquilo que Deus é, na esperança futura, na fidelidade de Deus, na graça de Deus. Quando nós precisamos confortar alguém que passa por um momento de saúde muito delicado, nós não confortamos com falsas esperanças. Ao contrário, nós apontamos os olhos para os céus e para o Senhor e para quem Ele é, e isso é o verdadeiro consolo. Deus faz o mesmo com Arão. Deus tira os olhos da morte dos seus filhos e coloca os seus olhos naquilo que de fato era importante para que ele fosse consolado pelo culto ao Senhor. Pode ser que, ao falar da seriedade do culto e do desprezo revelado pela negligência a ele, nós pensemos que há certo exagero. Afinal de contas, como alguns dizem, a graça é mais leve do que isso, não há tanto peso nessas coisas. No entanto, irmãos, o problema é que nós não entendemos o que é o culto ou o que há no culto e os seus frutos, e por isso nós fazemos com desprezo. O que o texto ensinou para Arão, Eleazar e Itamar, e o que o texto nos ensina? Aquilo que é o conteúdo do culto e como ele consolou Arão e por que o culto não podia parar, como de fato ele é o remédio para a angústia que aqueles homens estavam experimentando. Eu gostaria de me voltar para esses versículos que nós lemos e observar o que há no culto, para que nós o prestemos a Deus com a devida importância e sem desprezo por aquilo que ele significa. A primeira coisa que nós aprendemos sobre o culto é que no culto há gratidão pela salvação. O culto é gratidão a Deus pela salvação. Certa vez, conforme os evangelhos nos contam, Jesus chamou um discípulo, chamou um homem para segui-lo, e esse homem disse o seguinte: Senhor, permita primeiro ir sepultar o meu pai. E Jesus respondeu àquele homem: segue-me e deixe os mortos sepultar os seus mortos. O que Jesus estava querendo dizer com essas palavras? Que a vida no reino e servir a Deus, buscar as coisas do reino, é mais importante ou são mais importantes do que as coisas deste mundo
e as coisas naturais deste mundo, ainda que importantes. Certamente, o que Arão estava passando nesse dia pela morte de Nadab e Abiú era uma grande tentação de olhar para eles, olhar para o espanto do povo, para a tristeza da família e pensar que aquilo era o mais importante que estava acontecendo ali. No entanto, Moisés volta os olhos de Arão para aquilo que estava de fato e que realmente importava ali. Era como se Moisés dissesse a Arão: deixe que os mortos sepultem os mortos. Moisés estava tirando os olhos de Arão daquele acontecimento terrível e colocando sobre o que estava acontecendo naquele momento por meio dos sacrifícios, pela graça de Deus e em favor de todo Israel. Portanto, não havia motivo de tristeza no culto, mas de gratidão, não pela morte de homens, mas pela aliança de Deus com Israel e a sua fidelidade com aquele povo. E é por isso que Moisés disse o que Arão tinha que fazer após a retirada daqueles 2 corpos do santuário: segue o culto. Versículo 12 e versículo 13 dizem o seguinte: tomai a oferta de manjares, restante das ofertas queimadas ao Senhor, e comei-a, sem fermento, junto ao altar, porquanto coisa santíssima é. Comê-la-eis em lugar santo, porque isto é a tua porção e a porção de teus filhos, das ofertas queimadas do Senhor, porque assim me foi ordenado. Moisés ordena que eles continuassem com a oferta de manjares. Essa oferta, o livro de Levítico nos apresenta diversos tipos de ofertas, cada uma com o seu significado. O capítulo 2 e o capítulo 6, na segunda parte do capítulo, nos ensinam sobre a oferta de manjares. O que era essa oferta? Era quando alguns alimentos seriam trazidos ao Senhor, farinha, azeite, eram feitos bolos ou pães, uma massa, e era trazido ao Senhor em sinal de gratidão. Mas a oferta de manjares não era uma gratidão qualquer, não era uma oferta de gratidão a Deus por coisas terrenas que Deus fez pelo povo. Era especificamente gratidão por Deus ter aceito o holocausto e coberto a culpa e os pecados do povo. Então, a celebração se dava com o holocausto, o animal totalmente queimado ao Senhor para cobertura dos pecados, e logo após, sobre esse holocausto, era feita a oferta de manjares, uma gratidão porque Deus havia salvado, havia aceitado aquele holocausto para reconciliação com o povo. Então essa oferta de manjares era uma gratidão pela salvação. Porém, a entrega dessa oferta era diferente das outras, porque ela não envolvia apenas queimar coisas ao Senhor. Essa oferta, parte era queimada, mas parte era devolvida por Deus aos sacerdotes. A ideia, meus irmãos, não é que Deus recebia uma parte e o sacerdote recebia outra parte. Toda essa oferta era dedicada a Deus, e dessa dedicação o Senhor devolvia uma parte para o sacerdote para que ele comesse. E essa parte devolvida era chamada de coisa santíssima, uma coisa sagrada, porque veio das mãos do próprio Deus. Parte dessa santa oferta o sacerdote recebia, comia e se tornava participante da gratidão. Comer, irmãos, essa oferta era muito mais do que apenas ingerir esse alimento. Mas comer era se fazer participante daquilo que Deus ofereceu. Fica talvez mais fácil de nós entendermos se nós lembrarmos das palavras de Jesus que foram mencionadas pelo reverendo Gustavo aqui durante a ceia. Quando Jesus em João capítulo 6 diz: aquele que come do meu corpo tem vida em si mesmo, porque o meu corpo é verdadeira comida. Esse comer é se tornar participante de Cristo pela fé. Da mesma forma, quando o sacerdote comia essa oferta de manjares, não era apenas comer qualquer coisa, mas era se tornar participante daquela oferta de gratidão. Por isso, essa gratidão deveria ser uma santa gratidão, espiritual, não alguma coisa superficial, e por isso ela deveria ser experimentada da forma correta. Não podia ser comido com fermento, que era o sinal de impureza, e deveria ser comida num lugar santo, num lugar junto ao altar, simbolizando a comunhão com Deus, tomando parte naquela cerimônia.
E foi assim que o Senhor ordenou que devesse ser feito. Eles deveriam tomar a oferta de manjares que eles receberam de Deus, não do povo, do Senhor, comer, simbolizando que pela fé eles participavam daquela gratidão por serem reconciliados com o Senhor. E esse fato de comer significava se aproximar do Senhor, estar junto espiritualmente, se envolver com aquilo que havia sido entregue ao Senhor. Irmãos, foi terrível a morte de Nadab e Abiú, com toda certeza. O juízo de Deus é terrível aos homens, certamente. Só que o texto nos ensina que a demonstração de juízo não anulou a demonstração muito maior da graça e da fidelidade do Senhor, ao fazer com que todo o povo, por meio dos seus sacerdotes, se assentassem e comessem com o Senhor. E é assim que nós devemos entender esse texto. Deus não estava fechando os olhos para o sofrimento de Arão e o espanto do povo diante da morte de Nadab e Abiú, mas Deus estava confortando o povo com a sua graça e misericórdia, que eram muito maiores do que as demonstrações do seu juízo diante dos seus olhos. Meus irmãos, por que o culto deveria continuar? Porque o juízo de Deus sempre revela a sua graça. Sempre ao se falar de inferno, fala-se de céu. Sempre ao se falar de condenação, menciona-se a salvação. Ao se falar de reprovação, lembra-se da eleição. E aqueles 2 mortos, eles deixavam em relevo milhares do povo que mereciam ser mortos iguais a eles, mas foram preservados pela graça e foram preservados pela fidelidade do Senhor ao receber o holocausto em favor deles. Se o culto parasse naquele momento, seria um sinal de não haver nada para celebrar. Seria um sinal de que o juízo de Deus não daria ao povo nenhum motivo de cultuar e ser grato ao Senhor. Deixar de cultuar ao Senhor naquele momento seria desprezar a sua graça, o perdão, a salvação, a reconciliação e a fidelidade graciosa de Deus em favor do seu povo. Por isso que o culto deveria continuar, porque havia mais motivos para celebrar ao Senhor e se alegrar diante do Senhor, do que lamentar pelo juízo do Senhor. E meus irmãos, por que nós trocamos o culto por outras coisas? Muitas vezes é porque nós não reconhecemos a grandiosidade daquilo que Deus fez por nós. Se Arão tivesse lamentado profundamente pelos seus filhos, ele não teria reconhecido a grandiosidade do que Deus fez por todo o povo de Israel. E assim somos nós. Quando nós trocamos o culto por outras coisas ou não damos o devido valor ao culto, é porque nós não reconhecemos o que Deus fez por nós, a grandiosidade da obra de Cristo. 2 cultos por mês está bom, é o que muitos pensam. O culto de ceia já está bom, é o que outros pensam. Está suficiente uma vez no domingo, já está bom, é o que muitos pensam. Mas, meus irmãos, isso nós pensamos porque nós não entendemos a profundidade do que Cristo fez por nós. Para alguns, o que Cristo fez foi, no máximo, dar uma religião diferente dos outros. Para outros, o que Cristo fez foi, no máximo, dar uma vida um pouco melhor. Para outros, o que Cristo fez foi ajudar a libertar de um ou de outro vício. Para outros, o que Cristo fez foi dar uma vida moral diferente da imoralidade desse mundo. Mas se nós olharmos de maneira menor para aquilo que Cristo fez, de fato nós vamos desprezar o culto ao Senhor. Meus irmãos, o que Cristo fez por nós? Nós estávamos mortos espiritualmente. Aquilo que Nadab e Abiú experimentaram, nós já nascemos naquela situação. Mortos, longe de Deus. Nós andávamos desgarrados neste mundo, sem comunhão com Deus, sem paz, vivendo segundo o nosso próprio coração, cada vez mais afundados no pecado, vivendo vidas miseráveis. E talvez, assim como eu, você porventura tenha nascido num lar cristão e você pensa assim, mas eu nunca tive uma vida dessa. Pois bem, você então vivia uma vida no caminho da hipocrisia, do moralismo,
uma vida com o coração tão endurecido quanto qualquer ímpio, mas moldado pela moralidade cristã, do mesmo jeito longe de Deus, talvez confiado em si mesmo, talvez tentando salvar a si mesmo pelas obras religiosas, mas ainda assim afundando-se cada vez mais no pecado. E tudo isso era a garantia de que quando a morte nos encontrasse, nós estaríamos longe do Senhor eternamente. Então, Deus propôs o seu Filho. E Deus ofereceu o seu próprio Filho, que se encarnou, tomou a nossa culpa sobre si, como aquele animal do holocausto fazia, sofreu em nosso lugar, morreu pelos nossos pecados, foi condenado em nosso lugar, e então, no determinado tempo de Deus, o Espírito Santo veio ao nosso coração, operou a fé em nós, nos selou com a sua própria presença, como nós somos sendo participantes da salvação, nos reconciliou com Deus e nos fez filhos de Deus, nos deu uma nova vida na qual agora nós temos paz com Deus, alegria no sofrimento e, além de tudo, e acima de tudo, a garantia da vida eterna com Deus. Isso foi o que Deus fez por nós. Ele matou o seu próprio Filho para que nós vivêssemos. O Filho se fez odioso ao Pai para que nós fôssemos feitos filhos de Deus e estarmos aqui, domingo após domingo, celebrando a grande obra de Cristo. Agora eu pergunto, se você entende essas coisas e se você pela fé experimentou essas coisas que Deus fez em Cristo por você, como que nós temos coragem de trocar o culto a Deus por outra coisa? A resposta não pode ser outra, senão desprezo pela obra de Cristo por nós e pelo culto ao Senhor. Percebe como que deixar o culto ou desprezá-lo tem uma raiz profundamente pecaminosa? Relegar o culto a algo menos importante do que alguma coisa na nossa vida, seja o que for, significa classificar a celebração do culto como menos importante do que algumas coisas que nós temos que cumprir na nossa vida. Mas, meus irmãos, entendamos algo. O culto não é importante pelo momento, pelas pessoas ou pelo local em si. O culto é importante pelo que ele significa. Gratidão pela salvação que Cristo efetuou por cada um de nós por meio do Filho e aplicada a nós pelo seu Espírito. É a manifestação da celebração do fato de Deus ter aceitado o sacrifício de Cristo em nosso favor. E, aliás, é só por isso que nós podemos cultuar ao Senhor, porque Ele aceitou esse sacrifício. Mas há mais no culto. Há mais do que celebração da gratidão. E por isso o culto não pode parar. Por isso Moisés lembrou a Arão, segue o culto, porque promovia algo também. Ele lembrava de algo e fazia algo a mais. O que mais que há no culto? Comunhão com o Salvador. Comunhão verdadeira. Comunhão espiritual. Irmãos, como que gratidão e comunhão são diferentes? Deixa eu dar alguns exemplos para os irmãos, bem simples, para a gente entender como é ser grato por algo, mas como experimentar algo. Nós ficamos muito felizes quando vamos à formatura de um parente, de um amigo, mas é diferente quando nós nos alegramos na nossa própria formatura. Nós ficamos muito felizes quando vamos ao casamento de alguém muito querido nosso, mas é diferente quando nós estamos no nosso próprio casamento. Nós ficamos felizes como igreja quando um pai apresenta os seus filhos ao batismo, toda a igreja se alegra, mas é uma alegria diferente aquele que apresenta os seus filhos ao batismo. É diferente a gente ver algo e se alegrar e ser participante de algo e experimentar aquilo que nos alegra. E o culto, nós somos gratos ao Senhor, mas não é uma gratidão que está longe de nós, não é uma gratidão que nós apenas contemplamos o que Deus fez fora de nós, mas no culto nós desfrutamos e experimentamos de comunhão com Deus. Nos versículos anteriores foi narrado que 2 parentes de Arão recolheram os corpos de Nadab e Abiú e os levaram para fora do arraial. A retirada dos 2 sacerdotes,
essa tirada daquele lugar seria uma tentação para que parasse o culto. Mas isso não poderia acontecer, porque a morte daqueles dois homens revelava um fato interessante e fundamental: Deus estava ali. Aqueles homens morreram justamente como um sinal de que Deus estava ali. Quando nós observamos o capítulo 9, versículo 24, que eu já mencionei hoje pela manhã algumas vezes, o texto diz que saiu fogo do altar, consumiu a oferta, e o povo se alegrou e jubilou. Este era o sinal de que finalmente Deus estava habitando no meio do seu povo. Depois de tanta distância, depois de tanta promessa, agora o fogo do Senhor ali era um sinal de que Deus habitava no meio do povo. Deus estava ali, Arão estava ali. O que poderia ser mais importante? Que fizesse com que o culto parasse. Irmãos, até mesmo quando o fogo do altar mata Nadab e Abiú, o que está sendo revelado é que o Deus Santo está ali. O próprio Deus havia dito para Arão: mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim. Levítico 10:3. Com certeza, foi triste ver os dois sendo mortos, mas, meus irmãos, Deus estava ali. Havia comunhão com o Senhor. Veja que não é apenas o fato de Deus estar presente, mas de haver comunhão com esse Deus que estava presente. Veja o versículo 14 e 15. Também o peito da oferta movida e a coxa da oferta comereis em lugar limpo, tu e teus filhos e tuas filhas, porque foram dados por tua porção e por porção de teus filhos, dos sacrifícios pacíficos dos filhos de Israel. A coxa da oferta e o peito da oferta movida trarão com as ofertas queimadas de gordura, para mover por oferta movida perante o Senhor, o que será por estatuto perpétuo para ti e para teus filhos, como o Senhor te tem ordenado. O sacrifício que agora seria feito, diferente da oferta de manjares, é chamado de oferta pacífica. O que é a oferta pacífica? Na oferta de manjares, apenas os sacerdotes podiam comer. Eles entregavam os pães ou a farinha e o azeite para o Senhor devolvia e os sacerdotes comiam no tabernáculo, significando que agora eles estavam em comunhão com o Senhor. No entanto, a oferta pacífica, agora animais e carnes eram entregues ao Senhor, dedicadas a Ele. Essa expressão oferta movida era a oferta ser levantada diante do altar num simbolismo de dedicação ao Senhor. Só que agora essa carne não era apenas para o sacerdote, é para os seus filhos, para as suas filhas, ou seja, eles levariam para casa e as famílias poderiam se assentar para comer com o Senhor. O sacrifício pacífico, descrito nos capítulos 3 e 7, ofereciam animais, onde parte era queimada, mas uma parte levaria para o sustento do povo. E agora todo o povo participaria da comunhão com o Senhor. E nós temos que lembrar isso. Especialmente nas questões cerimoniais, o se assentar para comer não era apenas ingerir algo, mas era tomar parte naquilo que aquele sacrifício significava. Mais uma vez, voltando à ceia, quando nós comemos o pão da ceia, é muito mais do que ingerir algo, é nos tornar participantes daquilo que a ceia simboliza e significa e sacramenta a obra de Cristo em nós. Da mesma forma, tomar essas carnes e comer significava se tornar participantes e estar assentado à mesa com o Senhor. Perceba, irmãos, por causa do pecado de comer algo, Adão levou o homem para o exílio, para longe do Senhor. Mas agora, pelo sacrifício, Deus trouxe os homens de volta para perto e agora o povo de Deus poderia se assentar com Deus e comer com Deus e celebrar a comunhão verdadeira com o Senhor. Tudo deveria ser feito como ordenado e não se poderia deixar de fazer. O sacerdote tomaria sua porção, fazendo movimentos que dedicavam ao Senhor e devolveria uma parte ao povo, para que o povo também comesse e desfrutasse de comunhão com o Senhor. Mais uma vez, foi fácil ver Nadab e Abiú sendo mortos daquela maneira? Certamente que não. Mas o fato é que Deus estava ali
E o conforto de Arão era esse: Deus matou aqueles dois, mas no mesmo instante convidou o povo para se assentar e comer com ele, e desfrutar de verdadeira comunhão. Foi terrível ver o fogo do Senhor e o seu juízo matando aqueles dois? Com certeza. Mas muito mais do que aqueles dois serem mortos, era uma nação inteira se assentando com o Senhor e desfrutando de comunhão. E, meus irmãos, é por isso que o culto deveria continuar. Porque o culto era a comunhão verdadeira de Deus com o seu povo. Deus não estava distante. O que aconteceu com Nadab e Abiú demonstrou o quanto Deus estava perto. E o fato dos demais do povo não serem consumidos demonstrava que havia uma comunhão aceitável de Deus com eles. Meus irmãos, se o culto fosse parado, a presença daqueles homens mortos seria mais importante do que a presença do próprio Deus. A presença de Deus ali não seria mais importante do que o luto. E a comunhão com Deus não teria maior importância do que a comunhão com aqueles imundos que morreram diante do Senhor. Portanto, o culto deveria continuar, não por insensibilidade, não por dureza, mas para a celebração de que Deus estava ali e estava convidando o seu povo para ter comunhão com Ele, se assentar e comer com Ele. Esse mesmo Deus que matou os dois, mas que preservou toda uma nação. Deixa eu fazer uma pergunta para os irmãos. Responda entre você e Deus, mas pense bem antes de responder para não se colocar em dificuldade. Você crê verdadeiramente que Deus se faz presente no culto? Você crê nisso? Você crê que num culto você foi convocado pelo próprio Deus e que Deus, por meio do seu Espírito, está aqui? Se você não crê nisso, a pergunta é: o que você está fazendo aqui? Mas se você crê nisso, a pergunta é: como nós temos coragem de trocar a presença de Deus por coisas ínfimas, por coisas desprezíveis? Se nós cremos de fato que temos comunhão com Deus no culto, o que passa pela nossa cabeça quando nós trocamos o culto por coisas que são nada, e muitas vezes pela comunhão com os ímpios? Como que nós temos tal coragem? Meus irmãos, a resposta é porque muitas vezes nós desprezamos a presença de Deus, ainda que não tenhamos talvez coragem de afirmar isso. Mas, meus irmãos, o culto é o exercício da nossa comunhão com Deus. Sim, nós celebramos e ficamos alegres pela salvação conquistada por Jesus e operada em nós pelo Espírito, mas é mais do que isso. Nós desfrutamos de comunhão com Deus pelo seu Espírito, uma comunhão que é real, que é espiritual, que é fruto de um pacto e que é transformadora para aqueles que desfrutam dela. É no culto que nós adoramos a Deus por quem Ele é, abrimos os nossos corações diante do Senhor, arrependidos dos nossos pecados, e confessamos os pecados. É no culto que nós cantamos louvores a Deus, demonstramos a nossa gratidão e amor ao Senhor. E em contrapartida, é no culto que Deus fala conosco de maneira singular pela palavra. No culto nós conhecemos mais a Deus, porque Ele se revela a nós pela palavra, nos nutre e nos alimenta pelos sacramentos. Por que trocamos o culto por outras coisas? Como trocar o culto por entretenimento? Como trocar o culto pelo descanso do corpo? Como trocar o culto pela comunhão com os ímpios? Meus irmãos, o culto é o que há de mais importante, porque ele é a manifestação da comunhão que nós temos com Deus por meio de Cristo. A ordem para Arão parecia dura, o culto não pode parar, mas na verdade era uma ordem graciosa. Há muito pelo que se adorar a Deus, e há uma comunhão verdadeira com Deus, e é assim que nós devemos entender. Os dois morreram, Nadab e Abiú,
mas Deus aceitou um sacrifício para que o povo inteiro fosse preservado. Os dois foram retirados mortos do tabernáculo, mas o povo se assentou com Deus para comer. O culto para onde não há compreensão do que ele significa. O culto é desprezado quando não se entende o que se celebra e o que nós experimentamos no culto. Meus irmãos, por que tanta negligência ao culto? Por que tanto desprezo? Por causa do pecado. Mas o que é o culto? O culto não é uma cerimônia qualquer, não é apenas um calendário religioso. O culto é a celebração na qual nós tomamos parte, somos ativos e não meros espectadores. O culto é o ajuntamento daqueles que foram salvos pelo sacrifício de Cristo, redimidos para adorar a Deus, feitos filhos de Deus por meio de Cristo. É a celebração da graça de Deus, que salva pecadores, antes condenáveis pelos pecados, mas agora redimidos pela obra de Cristo, pelo seu sacrifício. O culto é o momento de adoração pelo sacrifício que possibilitou haver reconciliação e comunhão entre pecadores e um Deus santo. É a manifestação da esperança de um dia estarmos para sempre com o Senhor. Isso é o que o culto é. E o culto significa a nossa gratidão a Deus que aceitou o sacrifício por pecadores. O culto significa a comunhão existente promovida por Deus, uma comunhão verdadeira com Deus e uns com os outros. E o culto significa a permanência de um sacerdote que não morre, oferecendo intercessão constante diante de Deus a favor do seu povo, o nosso sumo sacerdote Jesus Cristo. Dessa forma, Cristo é o centro do culto, o seu sacrifício perfeito, o seu sangue derramado, a aceitação divina testemunhada pela sua saída gloriosa da sepultura, a chegada de Deus diante do trono celeste na sua ascensão, e a sua pessoa e obra sendo trazidas a nós e aplicadas a nós pelo Espírito Santo. Meus irmãos, podem existir motivos que nos tirem do culto? Sim. Existem motivos legítimos que nos impeçam de ir ao culto? Sim. Não há dúvida quanto a isso. A questão é a seguinte: o que vem primeiro? A necessidade de sair do culto ou o desejo que cria a necessidade de nós abrirmos mão do culto? Meus irmãos, deixar de vir ao culto não é simplesmente deixar a igreja. Deixar de vir ao culto não é simplesmente falta de consideração com o pastor ou com a liderança. Deixar o culto é desprezar o próprio Deus. Deixar o culto é desprezar o que precisou acontecer para que nós pudéssemos cultuar. Deixar o culto é desprezar o sangue derramado para que nós fôssemos feitos filhos de Deus. Deixar o culto é desprezar a comunhão que temos com Deus por meio do Espírito, por meio de Cristo e no poder do Espírito Santo. Meus irmãos, o Senhor não aceita um culto com desprezo. Porque um culto com desprezo é sinônimo de nós não entendermos ou desprezarmos o que foi feito para que nós cultuássemos ao Senhor. O culto que agrada a Deus é um culto em que nós valorizamos a salvação conquistada por nós, por Cristo. E um culto em que nós temos alegria em desfrutar da comunhão com o Senhor, que faz com que nós estejamos sempre ansiosos por nos apresentar diante do Senhor para cultuá-lo. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e que o Espírito Santo nos convença daquilo que devemos fazer para o Senhor e da forma como devemos fazer para o Senhor. Que o Senhor nos abençoe.